Você sabia que os anfíbios foram os primeiros vertebrados a conquistar o ambiente terrestre? A evolução dos anfíbios e suas características exclusivas tornam esse grupo um grupo de animal muito fascinante. Hoje vamos explorar não só a sua história evolutiva, mas também os mecanismos que ajudaram esses animais a sobreviver e prosperar nos ambientes que nos vemos hoje, né? A grande diversidade de anfíbios e a grande beleza desses animais que a gente encontra hoje no nosso planeta. Os primeiros anfíbios apareceram no período devoniano, há cerca de 370 milhões de anos atrás, e se tornaram os principais predadores terrestres durante o período Carbonífero e Permiano. Mas muitas linhagens foram extintas durante o período Permiano-Triássico. O grupo Metapossauridae continuou como um predador importante no período Triássico, mas devido às grandes secas globais no Jurássico Inferior, várias linhagens desapareceram. Fósseis indicam que o grupo evoluiu a partir de peixes pulmonados de nadadeira lobada e foi o ancestral dos répteis, sendo também o primeiro vertebrado terrestre. Comparado aos peixes, os anfíbios têm menor dependência de água, mas ainda precisam viver em um ambiente úmido, mesmo que na fase adulta. O Tiktaalik é um gênero conhecido de peixes sarcopterídeos que possuem barbatanas com músculos extintos no período devoniano tardio e com muitas características típicas dos tetrápodes, que são os animais de quatro patas que incluem os anfíbios. É um exemplo de várias linhagens de sarcopterídeos antigos que desenvolveram adaptações aos ambientes pobres em oxigênio das águas pouco profundas naquela época que eles viveram, e que provavelmente essas condições levaram à evolução dos primeiros anfíbios. Fósseis bem preservados foram encontrados no Canadá. As adaptações de pulmões primitivos e membros fortes para se locomover em terra firme indicam que esse grupo pode ter dado origem ao que a gente chama dos anfíbios hoje, né? Essa linhagem, há cerca de 370 milhões de anos atrás, pode ter surgido desses peixes, né, que possuíam barbatanas lobadas e que tinham aí já pulmões primitivos, que tinham aí membros mais fortes para poder se deslocar e sair da água. O termo anfíbia, né, como era utilizado na sistemática clássica, tinha um status de classe e abrangia todos os tetrápodas que estavam entre os peixes e os répteis. Mas em 2009 foi subdividido em 4 classes, sendo 3 delas constituindo os anfíbios extintos e os anfíbios existentes pertencentes à subclasse Lysanfibia, que significa literalmente anfíbio moderno. Atualmente, Lysanfibia está subdividido em 3 ordens, tá? A primeira ordem, a ordem Anura, apresenta aí os sapos, rãs e perereca e tem destaque para adaptação ao salto e à vocalização. A outra ordem é a ordem dos Caudata, que está ali as salamandras. E essa ordem tem a característica de ter animais com um corpo de lagarto e foco na sua cauda. E a terceira ordem é a Gymnophiona, que está ali os anfíbios sem patas, né? Como as cecílias, por exemplo. São os anfíbios sem membros, com um corpo adaptado a escavar e a viver sobre o subsolo, por exemplo. E esse grupo tem características exclusivas, né? Por exemplo, pele permeável, que é importante na respiração e na regulação térmica. Os anfíbios, né, a maioria deles, no estágio larval, eles respiram por brânquias, como os peixes. E ao se tornarem adultos, eles perdem essas brânquias e respiram principalmente por pulmões. Embora a respiração cutânea também desempenhe um papel importante, especialmente na liberação de CO2. Desses animais, a troca gasosa ocorre nos pulmões de forma menos complexa do que nos mamíferos, já que os anfíbios, por exemplo, não possuem alvéolos, mas realizam a troca gasosa na superfície interna dos pulmões. A pele, rica em vasos sanguíneos, permite também a troca de gases. Por isso é necessário sempre estar com a pele úmida e por isso essa dependência também de ambientes úmidos. O sistema circulatório dos anfíbios é fechado, né, com circulação dupla, ou seja, corpórea e pulmonar, e incompleta, pois o coração possui apenas um ventrículo que direciona o sangue tanto para os pulmões quanto para o corpo, sem a separação total entre as circulações. Os anfíbios possuem rins mesonéficos, que excretam amônia na fase larval e ureia quando adulto, e os rins estão conectados à bexiga, que se comunica direto com a cloaca. Esses animais também são muito característicos pela mudança de cor e pela variedade de cores e de padrões que esses animais têm. Os anfíbios, eles apresentam uma variação gigantesca de cores na pele, resultado aí de combinações de células pigmentares chamadas cromatóforos, originadas na crista neural durante o desenvolvimento embrionário. A coloração é crucial para as estratégias de defesa, regulação da homeostase e também pode ser alterada rapidamente. São mecanismos rápidos fisiológicos para camuflagem e termorregulação. Além disso, pode desempenhar um papel
fundamental na comunicação entre os indivíduos, especialmente na seleção de parceiros. Existem 5 tipos de cromatóforos nos anfíbios. Os xantóforos, que são a coloração amarela, os eritróforos, vermelho, os iridóforos, reflexão de luz, os melanóforos, preto ou marrom, e os cianóforos. Aqui um detalhe: quase todos os azuis brilhantes nos animais e nas plantas são gerados por coloração estrutural em vez de pigmentos. Porém, alguns animais possuem vesículas de biocromo de cor ciano, cuja estrutura química nas células denominadas cianóforos ainda não é muito bem resolvida. Também foi descoberto que a biofluorescência pode ocorrer nesses animais associada a essas células. Esses cromatóforos geram uma grande variedade de cores e padrões em todas as espécies, inclusive dentro das espécies. Existem várias espécies de anfíbio que, quando você pega na ponta da distribuição, ela é de uma coloração, e você vai para o extremo da outra distribuição dessa espécie, é outra coloração. Acontece muito, por exemplo, com uma espécie chamada Boana albumaginatus, né? Que ao norte da Mata Atlântica ela tem uma coloração, ao sul da Mata Atlântica, já lá no sul do país, a coloração dela parece de uma outra espécie. E algumas espécies, elas têm literalmente a capacidade de mudar de cor, tá? Para refletir o calor ou absorver esse calor. O escurecimento é uma resposta à radiação ultravioleta, né, como defesa aí contra danos celulares na própria pele desses animais. Então eles desenvolveram uma capacidade adaptativa envolvendo a radiação ultravioleta fantástica para ter essa mudança na coloração que busca aí diminuir o impacto dessa radiação nas próprias células. Mas, além disso, né, esses animais usam essa mudança de cor para a reprodução. Durante a mudança de cor na corte, né, os machos, por exemplo, ficam mais amarelos, brilhantes. Tem uma espécie chamada Litoria wilcox, né, que ela fica muito mais abrilhantada, o macho fica muito mais brilhante na época de acasalamento. Além do sistema incrível de cores, esses animais têm um sistema auditivo muito incrível. Os anfíbios, né, eles possuem papilas sensoriais no ouvido interno, essenciais para a comunicação vocal. Embora pouco estudada, né, as cobras cegas, né, e as salamandras, né, elas usam cordas vocais para produzir sons semelhantes a um chocalho ou latido. Nos anuros, as vocalizações são fundamentais para a comunicação, principalmente na reprodução, com machos atraindo fêmea, defendendo o território e também interagindo com outros machos. O som é gerado pela expulsão do ar dos pulmões sobre as cordas vocais para o saco vocal, né, e amplifica esse som. Os anuros têm um sistema auditivo capaz de discriminar sons de diferentes espécies em diferentes indivíduos. As vocalizações são específicas de cada espécie e podem variar conforme a situação. As vocalizações podem ser classificadas em até 13 tipos de canto, incluindo aí cantos agressivos, cantos defensivos. É um repertório que transmite informação, né, diversa de localização, tamanho e identidade do emissor. A vocalização mais comum é o canto de anúncio, utilizado para atrair fêmea e marcar território. Embora essenciais para a comunicação, as vocalizações também atraem predadores, né, e consomem muita energia. No vídeo que eu falei aqui de seleção sexual, a gente fala aí dessa compensação entre a atração do parceiro, né, e tá mais sujeito a predador e o gasto energético. Se você não viu esse vídeo de seleção sexual, volta aqui, tá? Foi um dos últimos vídeos que eu postei. Os anfíbios também desempenham um papel no ecossistema muito grande, né? Eles são controladores de populações de insetos, né? Eles são bioindicadores da saúde do ambiente devido à sua sensibilidade na mudança. Então, por ser animais, por exemplo, que respiram através da pele, eles são muito sensíveis a poluentes químicos, né? Existe uma contribuição muito grande desses animais, né, para a bioindicação. Então é muito utilizado aí na bioindicação da qualidade de água, por exemplo, da qualidade de poluentes em água. Então tem vários trabalhos que utilizam a presença dos anfíbios para indicar a qualidade ambiental, né? E são animais, por essa característica, né, deles serem muito sensíveis, também são animais que estão muito sujeitos aos impactos ambientais, não só a poluição, mas a mudança climática, a desmatamento. Então esses animais eles têm uma grande importância para o meio ambiente e também são os primeiros que estão aí na linha de frente dos que mais sofrem impacto quando a gente está falando de desmatamento, né, de destruição de hábitat, de poluição e de mudança climática. Os anfíbios,
também sofrem muito, né, com a... E esses desafios, né, tanto as mudanças climáticas, perda de hábitat, ainda existem epidemias fúngicas, né, como o quitridiomicose, que ameaça diversas espécies e se espalhou por vários lugares no mundo. E é um papel crucial como você vai proteger essas espécies e seus hábitats, tá? Muito importante, né, os anfíbios, que além de milhares de anos de evolução, são belos indicadores ecológicos e essenciais para a gente manter o equilíbrio, né, dentro de um ecossistema aí, se a gente pensar no ecossistema equilibrado, entre aspas, tá? Agora, se você gostou desse vídeo, gostou dessa informação, vai ter parte 2 aí, focando só na ecologia dos anfíbios. Vou falar um pouquinho mais de bioacústica, de reprodução e de anatomia desses animais. Deixa seu comentário, deixa seu like aqui no vídeo, compartilha esse vídeo com alguém, tá? E não se esquece de se inscrever no canal. Se inscreve no canal, ative o sininho para poder receber informações aí de outros vídeos que a gente postar. Beleza? Valeu, pessoal, e até a próxima.